TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Alô, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nobre investidor, nobre investidora, vamos juntos em mais uma edição do seu podcast, reality cast, ou programa da TC Rádio, como você preferir, predileto. Esse reality que colocou 10 mil reais em maio do ano passado na Bolsa e tem sofrido bastante nos últimos tempos. Olha só, os nossos 10 mil estão voltando ao patamar dos 10 mil. 10.930 reais, um recuo de 6,3%. Esse dinheiro já chegou a quase 15 mil reais. O Ibovespa no mesmo período também recuou, mas recuou menos, caiu 4%. Vamos falar da moeda americana, que se apreciou em 0,2% na comparação da quinta-feira passada para a quarta-feira de ontem, no caso. A maior alta na semana, a gente sempre considera o fechamento da quarta-feira, foi de Klabin, 3,5%, é um papel mais defensivo. Já a Petz recuou 12%. Sim, os papéis ordinários da Petz, uma companhia tão vinculada ao setor animal no mercado brasileiro. Mas os destaques não param por aí. Hoje a gente vai receber Adolfo Lemos, ele é um dos contribuidores do TC aqui. O Adolfo Lemos ou Adolfo Costa para os íntimos, como você preferir. O fato é que você já o conhece do seu almoço de negócios. Ele vai conversar com a gente sobre as percepções de mercado. Sim, vamos falar da decisão do Copom, vamos falar da instabilidade em torno da PEC dos precatórios e vamos falar da Bolsa Brasileira em meio a tanta instabilidade e difíceis leituras. Quem me acompanha é ele, o gestor de recursos que traçou a estratégia para que os nossos 10 mil vão surfando aí dia a dia, semana a semana. E já teve vida mais fácil. Carlos Castrucci, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Fala, Léo. Vamos lá para mais um episódio, né? Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente. E vamos falar bastante de mercado. O mercado realmente não tem sido fácil nesses últimos 3, 4 meses aí. Preciso ter muita paciência. E a gente está aqui justamente para te passar o máximo de informação para que você consiga preservar a sua paciência. É isso. Respira fundo que o jogo pede. E bora lá então começar o programa, porque atrações não faltam. Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Os 10 mil deles. Carteira de notícias. Vamos lá, vamos falar dos principais pontos, assuntos dessa última semana para cá, mas vamos começar com o que há de mais importante. Carlos, quero te ouvir sobre a decisão do Copom. O Comitê de Política Monetária ontem decidiu mais 150 pontos base em cima da taxa Selic, que então estava em 6,25% ao ano, avançou a 7,75% ao ano e o comitê já contratou nova alta de 150 pontos base para dezembro, o que levaria a taxa Selic a 9,25% ao ano. Qual que é a tua leitura do que está rolando e o impacto para a Bolsa Brasileira, Carlos? Perfeito, Léo. Vamos lá. Até a gente estava conversando agora aqui fora nos bastidores sobre essa questão. Assim, quando envolve essa questão de política monetária, né, eu tento ouvir muito pessoas mais experientes de mercado que já passaram por diversos ciclos. E eu tenho conversado muito com meu pai, que é de mercado há algum tempo, aí tem uma bagagem de pouco mais de 50 anos aí de mercado financeiro, já viu muita coisa. Com o economista da rua também, com o Troster, e conversando com eles, assim, o que eu tenho percebido do movimento do Banco Central de uma forma geral, e aí eu vou chegar na decisão de ontem, né? O Banco Central, na visão deles, assim, eles já vinham falando, não é engenheiro de obra pronta, tá? Eles já vinham me falando isso há algum tempo. O Banco Central errou ao levar os juros para 2% e errou de novo ao manter os juros no patamar de 2% por um período muito grande. A gente sabe que aqui o Brasil a gente tem uma economia muito volátil que não estava pronta para um patamar de juros dessa natureza e, bom, isso já foi, né? Já aconteceu, mas o que acontece com com a entidade de política monetária do Brasil? A entidade de política monetária ela depende muito e o que ela precisa mais fazer é passar credibilidade para o mercado. O mercado precisa acreditar na entidade de política monetária, no caso aqui o Banco Central. E nesse movimento o Banco Central já perdeu um pouco de credibilidade. Depois disso, o que tem acontecido, né? E aí, tanto para o 2 agora, como o que está acontecendo agora, o que a gente tem visto é que o Banco Central, de certa forma, está sendo manipulado pelo mercado, né? Então ele está entregando o que o mercado está pedindo.
E isso não necessariamente é uma coisa boa, porque a política monetária ela tem que olhar para a economia real, ela tem que olhar para inflação, controle de inflação, e ela tem que olhar para evolução econômica, né? Então para emprego, para PIB e assim em diante. Quer dizer, é um equilíbrio, certo, de pratos. Ela não pode só olhar para a questão da inflação, que é para a qual o mercado está olhando com bastante força nos últimos tempos, e abusos dos gastos públicos. Ela também tem que ficar muito de olho na economia real e ficar ainda mais de olho na questão do emprego, que por sua vez viabiliza a renda. De modo que uma subida de juros muito estressante, muito para cima, compromete essa parte da história, né? Perfeito, Léo, perfeito. Então a questão agora, primeiro é essa, assim, o Banco Central ele está com pouca credibilidade perante o mercado, porque ele tem tentado seguir o que o mercado está colocando, né, o que o mercado está impondo, e tem mudado a sua estratégia cupom após cupom, né? Então uma hora ele fala que vai aumentar 0,75, que 0,75 na próxima, contrata 0,75 na próxima, aí ele chega com 1 e contrata 1, aí agora ele chega com 1,5 e contrata 1,5. Então o que ele está passando de mensagem para o mercado, mais do que o patamar de juros atual, isso é a primeira coisa de tudo, é que ele não sabe para onde ir, entendeu? Ele tá seguindo, ele tá correndo atrás da curva, né? Que é o famoso termo que a gente tá usando. Que é o behind the curve. Ele tá correndo atrás da curva e que o mercado coloca, ele vai e coloca. E outro ponto, cara, política monetária, o Banco Central ele é independente por quê? Justamente para você separar a política monetária da política fiscal. Então, o Banco Central ele não pode... como que eu posso dizer? Ele não pode atribuir a política monetária, o rumo da política monetária, à política fiscal. Ele tem que fazer independente da política fiscal, entendeu? E ele está colocando como, no balanço de riscos dele, a questão fiscal e deixando de olhar para a economia real. E tudo isso estão fazendo, então, com que o Banco Central já tenha passado do juro neutro, né? Que é agora 7,75, a gente estima o juro neutro mais ou menos entre 7, aí depende um pouco, mas já está levemente acima do juro neutro. E já contratando uns juros que chega a 9,25 no final do ano e pode chegar a 9,75 no ano que vem, segundo palavras do próprio Banco Central. Então, ele está deixando de lado agora, na minha visão, a preocupação com atividade, com emprego, que ainda é algo frágil. A gente ainda está num processo de recuperação econômica. Agora a gente já não tem mais o auxílio emergencial que ajudou a mitigar a queda, né, do PIB ao longo do coronavírus. A gente está vendo uma certa retomada de emprego, mas ainda bastante frágil. A gente está vendo a construção civil puxando ainda muito emprego, e construção civil é muito dependente de juros, entendeu? Então, na minha visão, o Banco Central agora ele está errando em ficar... É o que eu sempre falo, até na análise fundamentalista, né? Sai um pouco do mercado financeiro e vai um pouco para a economia real. E parece que o Banco Central está vidrado no que está acontecendo no mercado financeiro e está esquecendo da economia real. Então, eu não gostei da sinalização, da forma como ele fez as coisas, sabe? Eu acho que chega num momento, ele é uma autoridade máxima de política monetária. Ele tem que bater no peito e falar, a minha política monetária é para controlar a inflação e para controlar emprego e estimular a economia. Nesse patamar, o carry trade, né? Então o real já fica atrativo quando a gente olha a comparação com o dólar, né? Você consegue captar 0 e emprestar 7,75, já é bom para o real. Então eu não imagino que se ele for mais duro, o dólar dispara, entendeu? Eu acho que o dólar já encontrou um teto ali porque a taxa de juros aqui já está relativamente alta. Olha, basicamente, cara, só pra te complementar, porque você vai fazer o gol agora, você vai complementar e concluir, é como se o Banco Central, se tivesse mantido o patamar máximo de 7,75, passasse uma risca no chão e dissesse pra classe política, daqui eu não vou passar. Esse é meu limite. Eu vou elevar os juros até essa parte, porque eu entendo que se eu elevar mais forte para cima, eu passo a comprometer ingredientes importantes da economia real, como a geração de emprego, por sua vez geração de renda, entre outros aspectos como acesso ao crédito, que incentiva as pessoas a tirarem projetos do papel, e aí eu passo a entrar em contradição com a minha missão. Ah, mas você também não tem que combater a inflação? Tenho, mas a minha parte eu estou fazendo. E a de vocês estão fazendo? Porque se de fato o Banco Central é independente, acho que a sua crítica está indo nessa direção. O Banco Central tem ainda mais força para bater no peito e dizer, dessa risca eu não vou passar. Se vocês estão contando comigo para resolver os abusos de gastos que vocês cometem, pera lá que eu não estou a esse serviço. É por aí que está indo o seu racional. Perfeito, é isso aí mesmo, Léo. Então, assim, ele tem que segurar a inflação e ele tem que estimular emprego e economia. Juro longo, né? Juro DI futuro, não impacta a inflação. O que impacta a inflação é o dólar. Se o dólar, assim, entre outros fatores, é claro, né? Mas que dependem da política monetária, é principalmente o dólar. Se o dólar não disparar mais,
com um juro estacionado em 7,75 e em 8, não tem por que ele correr atrás da curva, entendeu? Ele tem que continuar estimulando a economia, tentando estimular a economia com esses juros, para que a gente não entre numa recessão econômica. Então, assim, eu acho que, na minha visão, né, o que a entidade máxima da política monetária deveria fazer é seguir as suas metas. Esquece o resto, olha as suas metas. É controle de inflação, é controle da economia, não é controle da curva de juros, não é controle do fiscal. Eu acho que você está propondo um caminho muito bonito no papel e na prática em termos de economias desenvolvidas, que infelizmente quem apostou que veria no Brasil está se frustrando, porque a gente está vendo apenas uma prática que combina muito mais com um país emergente do que com um país desenvolvido. Nos casos de países desenvolvidos, você tem efetivamente o Banco Central e a política monetária muito voltada para as preocupações que o Carlos endossou aqui, e não necessariamente com as preocupações, digamos, do lado de lá, no nosso caso da rampa do Planalto. E a gente não está vendo exatamente essa postura com as suas consequências. Tanto que nós não precisamos recuar tanto. Em agosto, boa parte dos agentes de mercado, claro, já havia alguns agentes de mercado que apontavam uma taxa Selic na faixa dos 9% ou até mesmo 10%, mas eram minoria. Você tinha uma parte mais expressiva do mercado entendendo que 2 dígitos era algo a ser descartado para a Selic no horizonte próximo. E o que a gente vê é um ciclo altista dos juros que penaliza boa parte dos segmentos e dos setores. Há alguns que se beneficiam disso, mas é um benefício até a página 2, porque à medida que você encarece crédito e acaba restringindo atividades de economia real, basicamente toda a cadeia de produtividade de uma sociedade tende a ser impactada. Vamos falar, para além da decisão do Copom, de outra questão fiscal que gira em torno da PEC dos precatórios. Mas antes, o Carlos arredonda o raciocínio. Perfeito, Léo. Só fazer um complemento aqui também, que eu já estava comentando com você, e aí voltando para a questão das conversas que eu tenho com meu pai. E hoje ele chegou para mim com a notícia do 7,75, ele falou, o que esse cara tá fazendo? Eu falei, pai, já contratou 9,25. Ele falou, você tem que entender que a partir de agora, se ele subir para 9,75, se ele subir para 10,75, não muda mais nada, ele já perdeu o controle, entendeu? Não adianta subir juros daqui para frente, ele não vai conseguir controlar a curva de juros daqui para frente. Então, mais uma vez, é melhor focar nos seus objetivos do que tentar controlar algo que já está incontrolável e pode trazer efeitos adversos para a economia real. Tá aí, ó, e a gente fala também de outros pontos que chamaram a atenção da semana passada para essa, mas seguindo a ordem aqui de relevância, impossível não destacar a PEC dos precatórios. Havia uma expectativa para que fosse votada essa PEC ontem, terça-feira, ou melhor, na quarta-feira. E aí, quando a gente foi vendo o avanço do dia, o Scoob by Mover, serviço de inteligência de mercado específico aqui do nosso TC, da Mover, chegou a registrar que não haveria como apreciar essa pauta, porque não havia 308 votos como o governo precisava que houvesse. E aí, mais tarde, é que isso se confirmou efetivamente, mas no Scoob by Mover, muita gente que viu saiu na frente. E aí o fato de a PEC dos precatórios não ter sido apreciada deixa o mercado com bastante dúvida acerca da questão fiscal no país. Já se sabe que o teto de gasto será furado, mas não se sabe em que medida será furado, quanto que vai ser o rombo. E aí é de novo incerteza. Se tem uma coisa que o mercado não gosta, é incerteza. Isso ajuda também a gente a explicar, Carlos, por que a Bolsa anda tão de lado e com ainda mais irracionalidade, com alguns preços de classes de ativos derretendo, sem que haja, digamos, uma justificativa concreta na realidade, né? Perfeito. A Brasília é o que está sendo o principal driver de bolsa, não só de bolsa, mas de curva de juros, de dólar e assim em diante, nas últimas semanas e especificamente na última semana, onde a gente viu uma derrocada grande. Teve questão do Guedes sai, Guedes não sai, furo de teto, aí a PEC dos precatórios fica sendo enrolada, aí volta aquela coisa, né? O mercado ele não tem medo de crise, ele tem medo de escuro, né? Então não sai uma decisão, a gente acaba ficando cada vez mais no escuro, a gente não resolve o problema e com isso o mercado fica muito apreensivo, curva de juros completamente disfuncional, chegou até a inverter, né, em certos momentos do mercado, então com juros mais longos ficando mais baixos do que juros mais curtos. E assim, o que tem que... a gente só trouxe fatos negativos, assim, mas o que vale destacar para o investidor é que isso passa, tá? De novo, foca nos fundamentos da empresa, porque isso passa depois de um tempo. É um momento muito ruim, mas em contrapartida a gente vê os resultados das empresas vindo muito bons, tá? De uma forma geral, no Brasil, tanto no Brasil quanto no exterior. Vamos lá com alguns destaques rápidos aqui. Primeiro, internacionais. Nos Estados Unidos, o PIB americano do terceiro TRI registrou alta de 2%.
só que ficou abaixo do consenso que estimava 2,7%. Notícia negativa. Temporada de resultados das empresas americanas, segundo alguns levantamentos, aproximadamente 80% das divulgações, até o momento, vieram acima do consenso de mercado. Resultados muito fortes. O preço à vista do minério Qingdao ficou praticamente estável em $122, mas hoje, especificamente nessa quinta, o contrato futuro com vencimento em novembro caiu e chegou a atingir $110. O petróleo tipo Brent, que é a referência para a Petrobras, opera praticamente estável, próximo a $84 o barril, e no resumo o S&P subiu 0,3% a 4.552 pontos. Eu lembro, como a gente faz ao vivo agora os 10 mil deles na quinta-feira, a gente sempre considera aqui o fechamento do dia anterior, portanto quarta. Carlos, um pouquinho do overview aí internacional. Impressionante como os resultados nos Estados Unidos estão sobrando positivamente, né? Léo, não só os resultados de economia real, mas assim, o que mais me impressiona são os resultados das Big Techs, né? A gente fala, não tem mais para onde eles crescerem, e elas conseguem continuar crescendo muito. E isso está sendo refletido nos resultados de uma forma geral. E assim, já muitas empresas divulgaram seus balanços do terceiro trimestre nos Estados Unidos, e a gente vê essa proporção de surpresas positivas no resultado. Por isso que o S&P tem surfado uma onda positiva aí nos últimos tempos. É justificável pelo lucro das empresas. Quando a gente olha para Brasília, falamos bastante da PEC dos precatórios, também falamos dessa indecisão acerca do abuso no teto de gastos. Falamos da decisão do Copom, que é a grande notícia nessa quinta-feira. Inclusive o Carlos trouxe aí um racional bem aprofundado a partir da percepção dele, do pai que trabalha nesse setor financeiro, bancário, há muito tempo, uma opinião muito pesada. É o Antônio Carlos Castrucci. São quantos anos você falou já nessa estrada? Dá mais de 50 já. 50 anos para mais de 50 anos. Já vi alguns regimes monetários aí. Diferentes, né? Para poder opinar. Então, realmente, meio século, mais de meio século de experiência para esse olhar aí que ele volta. E a gente traçou aqui um pouquinho disso. Agora, como métricas econômicas, e com elas nós fechamos esse bloco, IPCA 15 de outubro, acima do esperado, 1,2%, se imaginava 0,97%. CAGED de setembro criou 314 mil postos de trabalho, essa é uma notícia interessante, boa. Além da decisão do Copom, vale colocar que o Ibovespa apresentou uma queda da semana passada até a quarta ontem de 2,4%, certo? De quarta-feira a quarta, 2,4%, cotado a 110.786 pontos até ontem. E hoje está negociando, deixa eu já pagar aqui, nesse momento Ibovespa em 106.736 pontos. Quer dizer, Carlos, os nossos R$10.930 hoje provavelmente estariam sendo castigados, estariam um pouco aí menores do que esse patamar. É um cenário que desanima mesmo quando a gente vê que as empresas estão entregando, a economia real tem ajudado, os fundamentos estão mantidos, mas a escolha, a estratégia montada, ela não está conseguindo resposta pelo momento, pelo contexto atual, né? Léo, assim, no momento de bolsa a gente está vendo cada vez mais um descolamento de preço e valor, né? Depois a gente pode até, se sobrar um tempo no episódio, discorrer sobre alguns resultados que saíram da carteira, mas o que a gente vê é isso, assim, só notícia negativa que tem impactado o preço, né? Então é Brasília, curva de juros. A empresa pode reportar o que for que não está andando, mas o valor dela está crescendo, né? O preço está ficando, mas o valor está crescendo e uma hora isso tende a convergir. Exatamente, no médio e longo prazo é sempre assim. Costuma ser, ao menos até agora, toda a literatura sempre vai lá e atesta. Médio e longo prazo, preço e valor convergem. Em relação à carteira, Klabin subiu 3,5% semana passada para essa. É fácil explicar, né, Carlos? Exportadora, estamos falando de celulose, exposta ao dólar, tudo isso ajuda. Isso aí, Léo. Exportadora, celulose, estava sofrendo com uma queda recente, soltou resultado bom também. Então, quando você pega esse acúmulo de fatores, aí eles ajudam a explicar essa alta da Klabin. E Pets, por sua vez, derreteu 12%. Tá derretendo junto com tudo, né? Não tem muita explicação. Essa é a frustração. Explica aí. Explica o quê? Depois do intervalo tem a entrevista do dia. Vamos conversar com o nosso Adolfo Costa, contribuidor do TC. Ele já é uma figura carimbada aqui na TC Rádio, participa do seu almoço de negócios. E você que acompanha só o podcast, só os 10 mil deles aí na sua plataforma predileta de podcasts, vai conhecer um pouco mais do trabalho do Adolfo, um cara que tem muita experiência, bagagem, e vai traçar aqui um pouquinho das percepções dele. Inclusive, quero ouvi-lo sobre
sobre o Copom. Será que o racional dele vai ao encontro do racional do Carlos? A gente volta já, não saia daí, a pausa é super rápida. Muito bem, senhoras e senhores, nós estamos de volta com os 10 mil deles. Vamos conversar aqui com esse parceiro do nosso dia a dia, o Adolfo Costa, contribuidor do TC, ajuda muito a gente aqui a entender alguns movimentos de mercado, já é seu conhecido de Almoço de Negócios e está dando uma moral para este humilde programa do Rádio do Brasil. Fala, Adolfo, bem-vindo, que bom ter você aqui com a gente. Como é que você tá? Tudo certo? Boa tarde, obrigado pelo convite aí, é um prazer estar... Como eu falei, eu vou entrar aqui e devia tocar a música da Champions aqui, porque aqui só tem Galáctico, viu? Mas é um prazer estar aqui, a gente poder falar um pouquinho sobre o mercado, sobre o que a gente tá vendo aí, porque não tá fácil, o mar não tá para peixe. O mar não tá para peixe, e pra gente é um privilégio contar com alguém da tua bagagem, pra gente entender um pouquinho da percepção do mercado, primeiro acerca do Copom. Há pouco eu tava trocando uma ideia com o Carlos aqui no nosso primeiro bloco. Como é que você viu aí a decisão de 150 pontos base, essa tendência altista forte na Selic e os impactos para a Bolsa Brasileira? Minha visão é que o BC já devia lá atrás ter aumentado um pouco mais, tá? Devia ter pelo menos uns 125 lá atrás. Agora, como sempre, tá tendo que correr atrás do rabo, né? Então, tá tendo que, pelo menos, sinalizou duas de 150 agora. E como eu estava falando um pouquinho antes, eu acho que qualquer reação do BC, 100, 125, 150, teve casas até que falaram em 300 basis points aí, mas eu acho que qualquer reação, qualquer divulgação que fosse dada pelo BC, o mercado não ia gostar. Ia falar que ele tá behind the curve ou deu muito, sabe? Mas eu particularmente, eu no alto do conhecimento, eu iria para 150 também, para duas de 150. Mas você reconhece que o Banco Central errou na forma com que subiu a Selic nos últimos meses. Deveria ter subido com mais afinco, com mais força. Sim, na minha visão, sim. A gente viu, assim, pelo menos até onde eu sei, a política monetária é feita para você controlar a inflação. E a gente via os dados de inflação vindo muito fortes. Até o último que a gente viu essa semana reiterou essa voracidade que veio vindo a inflação. Então, acho que os sinais já vinham sendo dados e o ESN, na minha opinião, demorou para agir de uma forma um pouco mais ríspida em relação à política monetária. Ô Carlos, divide com o Adolfo um pouco da nossa ideia, até fora do estúdio aqui, quando você estava levantando, claro, sem dúvida, a política monetária tem que manter o poder de compra da moeda e, portanto, combater a inflação, que é o que corrói esse poder de compra, e também, ao mesmo tempo, se preocupar com a economia real, no sentido do emprego e da renda que dele vem. E aí você teve um insight e até conversou com outras pessoas experientes a respeito. Traça um pouquinho aí para o Adolfo estar na mesma página. Perfeito. Então, eu estava comentando aqui no bloco anterior sobre a minha visão do Copom e não só a minha visão, né? Falando com pessoas mais experientes de mercado. E a conclusão que a gente chegou lá na rua, de uma forma geral, é que o Banco Central, de uma forma geral, tem errado já há algum tempo, né? Então, errou ao levar a 2, errou ao manter a 2 em 2, errou ao não acelerar o ritmo quando estava em 2, né? Então, não era ir subindo de meio em meio quando estava em 2, era subir, dar uma porrada para 5, para 6, para já normalizar as coisas e tentar conter a inflação e depois fazer ajustes finos, né? E o que ele tem feito é justamente o oposto. Ele estava fazendo ajuste fino quando era 2 e agora que está em 7, está subindo 1,5, contratando 1,5 e assim em diante. E aí o que eu estava compartilhando de visão aqui, que eu acho que o Banco Central, de uma forma geral, né? Eles estão tentando correr muito atrás do que o mercado está pedindo, né? Então o mercado pediu 2, ele foi para 2. O mercado está pedindo 12, agora ele está caminhando para 12. E isso está tirando credibilidade do mercado, tirando a eficácia dos juros no controle da curva de juros, né? O mercado já não está mais acreditando no que o Banco Central fala. E o fato dele estar agora querendo correr atrás do mercado para cima, a gente acredita que já não tem mais muito como controlar a curva de juros com os movimentos dele, porque ele já perdeu, de certa forma, a credibilidade com o mercado. Só que a partir desse momento aqui, que ele passou do neutro para cima, ele começa a impactar a economia real, que é uma das coisas que ele tem que se preocupar, né? É a inflação, mas a inflação não é day futuro, inflação é câmbio, então eu acho que ele tem que ver como que o câmbio reage, além dos outros fatores, é claro, que não estão no controle dele. Mas a economia também é um mandato que ele tem, né? Então, de crescimento econômico, de emprego, e com o juros subindo a 9, 9,25, a 10, qualquer coisa que seja acima do neutro, com uma economia ainda instável, pode fazer com que ele leve o Brasil a uma recessão e mesmo com juro alto e com inflação descontrolada. Então, a minha visão, no final das contas, é que
ele tem que parar logo. Ele não pode seguir o mercado até os 12. Eu acho que ele tem que parar perto do neutro. Eu nem iria para 9,25, mas se for para 9,25, para ali, deixa arder, vê como que o dólar reage, né? E dependendo da situação, aí você sobe um pouco mais para conter a inflação, efetivamente, e não tentar seguir o mercado. E aí, Adolfo, o que você acha? Cara, desde o começo eu até concordo com o Carlos. Acho que minha visão foi desnecessário você trazer juros a 2. Acho que, para mim, acho que 4, 4,5, 5 ali estava bom. E aí, ao longo do tempo, como o Carlos falou, você vai dando pequenos ajustes, doses homeopáticas, devagarzinho, vai controlando, dá mais 0,25, que era o que eu estava acostumado lá atrás. Vamos cortar meio, 0,25, meio, 0,25. Agora você pega e, assim, numa talagada só, sobe 1,5. Acho que é muito, muito forte isso, né? O impacto é muito grande. A gente não vai sentir agora, a gente vai sentir lá na frente. Pois é. E eu acho que quem vai sofrer mesmo é a economia real, porque você faz com que não tenha incentivo para você aplicar na economia real, né? E acho que o Carlos pontuou muito bem. Pô, eu também não sei se eu ficaria procurando ir atrás do que o mercado de juros está falando, né? A gente vê janeiro 23 batendo aí 12,40, alguma coisa assim. Eu não preciso buscar os 2 dígitos, né? Eu acho que o Banco Central perdeu, sim, bastante credibilidade, mas acho que ainda não tomou nocaute. Acho que dá para buscar essa credibilidade aí, tendo um tom um pouquinho mais hawkish, sendo um pouquinho mais exigente, mais duro nas palavras. Adolfo, como é que a gente sai dessa lateralização pela qual vem passando a Bolsa depois da super queda que a atingiu? Veio reto praticamente de 130 até essa faixa aí dos 105 mil, com que chegou a flertar hoje, nessa quinta, quando nós fazemos ao vivo o programa, mais de 2 vezes. Como é que a gente sai disso? Qual que é o trigger, o gatilho, para que a Bolsa volte a retomar aquele viés de alta com que ela chegou a namorar em outros momentos de 2021. Algumas pessoas, instituições, agentes de mercado chegavam a projetar até 150 mil pontos até o final do ano. Me parece já muito descolado do que as últimas evidências sugerem. Como é que a gente sai dessa, Adolfo? Olha, minha visão, eu acho que o problema é meramente fiscal e político interno no Brasil. Se a gente for olhar primeiro o micro, vamos olhar o resultado das empresas aí, o que a gente viu sair até agora. Resultados super sólidos, muito bons. Se a gente for olhar o macro ex-Brasil, a gente vê bolsas lá fora, Estados Unidos all-time high, Bitcoin batendo máximas, criptoativos batendo máximas, bolsas europeias indo super bem, ou seja, eu vejo o mundo como um todo com risk-on, e eu vejo o Brasil, essa geografia específica, muito risk-off, devido a esses ruídos políticos e principalmente fiscal. Vamos estourar teto de gastos, vamos estender auxílio emergencial, já estamos em época de eleição. Eu acho que a gente tem que arrumar a casa aqui primeiro, para depois a gente conseguir realmente surfar aí um bom momento de bolsa, né? Eu acho que no final do dia o investidor, seja ele o local ou o gringo, ele não vai mais olhar tanto a parte micro, o resultado das empresas, ele vai olhar um pouco mais o cenário macro, o cenário político, o cenário que, consequentemente, está o fiscal. Acho que isso vai gritar mais alto do que um resultado forte de Vale, Petro, bancos. Óbvio que você acaba trazendo um resultado muito bom, dos melhores dos trimestres da história, pode dar, no curto prazo, uma boa valorização da empresa, né? A gente vê um exemplo disso, Gerdau reportou super bem ontem. Sim. E a empresa, no final do dia, se não me engano, caiu quase 1%. Chegou a flertar com 2,5%, 3% de alta, mas fechou negativo. Né? Mas, por outro lado, a gente vê o Ambev hoje, que 10% resultados super bons. Mas, então, eu acho que são poucos os casos onde a gente vai ver empresas respondendo aos balanços em forma de valorização da ação. E uma das teorias que tem circulado, a gente chegou a comentar em outros momentos aqui da grade hoje, é que em relação à Ambev, o mercado de fato, apesar de até imaginar um resultado forte, não foi traduzindo isso na subida do preço do papel ao longo da semana antes da divulgação dos resultados. De modo que quando os resultados vieram muito fortes em relação à Ambev, o mercado meio que correu atrás da curva. Olha aí, ó, recado pro BC. Correu atrás da curva e aí acabou hidratando bem o preço do papel. Até agora, a gente está vendo 9,72% de alta, os papéis da Ambev a 16,68, R$16,68. Agora, é muito interessante a maneira como se organiza o raciocínio, né, o Adolfo? A questão fiscal, que vai ter basicamente como evidência para o mercado apreciar inflação.
Se os gastos públicos, se a questão fiscal, ela for melhor manejada, a tendência é que pouco a pouco as evidências inflacionárias cessem. E você tem mesmo, no caso do minério de ferro, evidências de queda depois de uma correção. Poxa, até ontem estava em mais de $200, certo? A tonelada do minério de ferro. Está havendo uma queda. De outro lado, o câmbio não dá sinal de trégua. A gente vê estresse, então o cenário está complicado e essa questão fiscal vai se traduzir para o investidor como evidências de inflação. E de outro lado, a questão política depende da gloriosa Brasília, para alguns Brasólia, para outros um termo impublicável, de os projetos se mexerem e irem de acordo com políticas de responsabilidade fiscal que as últimas evidências não sugerem. A PEC dos precatórios, por exemplo, pode ser um caminho para isso, desde que deixe claro qual que vai ser, afinal de contas, o rombo em torno do teto de gastos, porque essa é uma das dúvidas do mercado, né, Adolfo? O mercado não sabe até que ponto vai ser furado o teto de gastos. Então é isso, para organizar o raciocínio, economia real, em linha com o que o Carlos vem dizendo aqui, Adolfo entende que está respondendo, os balanços das companhias estão respondendo, os resultados são muito bons, as classes de ativos das mais diferentes naturezas mundo afora estão respondendo, a tomada pelo risco está acontecendo, tem muito a ver com uma questão doméstica local. E a gente vê o Ibovespa de novo na faixa dos 106 mil pontos. A pergunta que eu te faço depois desse preâmbulo aqui, Adolfo, tem algum setor que está caro na Bolsa Brasileira? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu acho que isso é relativo, né? Tem setores que sofreram mais, tem setores que sofreram menos. Tem setor que, na minha visão, está caro, mas não necessariamente eu venderia, né? Eu acho que um setor que está sendo muito resiliente nesses últimos 3 meses, até mais. É um setor que o ano inteiro vem performando bem, é o setor de proteínas. Eu acho que é um setor que vem apresentando bons resultados consistentemente. Até ia puxar um gatilho que você falou, pô, a Ambev não teve resultado forte, não apresentou valorização forte a semana inteira. E agora que soltou o resultado, subiu 10%. Marfrig soltou o resultado, JBS subiu. Brasil Foods está subindo hoje, acho que é algo próximo de 4%, alguma coisa assim. E JBS também consistentemente está subindo. E o resultado dela é só lá na frente, se eu não me engano, no dia 10. Verdade. Tá? Então é um setor que tem receita dolarizada, câmbio na veia. Então acho que assim, é um setor que não necessariamente está caro, mas vem se mostrando resiliente, na minha opinião. E a gente se expõe a esse setor, Carlos? Está no seu racional de investimento, no seu horizonte nesse momento? Não. A gente não investe no setor de proteínas. Tem algumas restrições da política ESG na questão do setor de proteína, né? Que é um dos setores que mais emitem carbono, mas realmente eles vêm surfando uma onda muito boa. Mas eu acho que o que vale para empresa de commodity tomar muito cuidado com o ciclo, né? A empresa de commodity, por natureza, é cíclica. Quando a gente está num ciclo bom por muito tempo, o risco desse ciclo bom acabar, ele é grande. Então, assim, o momento é bom, eu vou muito na linha do Adolfo. Ainda com o que a gente tem de cenário hoje para proteínas, ainda vale a pena investir em proteínas, mas tem que ficar muito ligado no que vai acontecer com o futuro do preço das proteínas, né? Porque é cíclico, a oferta está se normalizando e com isso as coisas tendem a mudar, né? É que nem aconteceu com o Vale, por exemplo. Exato, chegou a R$120, né? No momento. Bom, acho que eu vou emendar até essa parte de commodities, assim, né? Voltando para o cenário macro, como que você entende que vai ser, assim, os próximos passos, né? O futuro do cenário de commodities, assim, porque a gente sabe que isso ajuda muito o Brasil, de uma forma geral, não só para as empresas de commodities, mas também para as empresas da economia doméstica, né? A gente traz um influxo de dólares, traz investimento para cá. Como que você enxerga o cenário de commodities? Você acha que o boom já foi? Você acha que a gente vai viver um período de commodities boas? Eu acho que você pontuou muito bem, Carlos. Indiferentemente se é commodity metálica, commodity agrícola ou metálica, eu acho que existem ciclos, né? E a grande maioria dessas commodities, elas vão depender de China, né? Então eu ainda acho que tem um finzinho para surfar. Eu acho que está, não digo do meio para o final, acho que já passou do meio, já está mais para o final do ciclo. Então tem até questionamentos aí de alguns clientes que falam, poxa, por que eu não penso em colocar uma Suzano na minha carteira, uma celulose? Aí você começa a olhar relatórios, gráficos, demanda, não fico confortável, sabe? Então, trazendo para a parte de commodities metálicas, eu acho que minério esticou, como o Léo falou, para 200, já estamos aí na casa de uns 120, eu acho que ainda dá para voltar para uns 80, 90, alguma coisa assim. Aí a gente procura
Petróleo, né? O petróleo a gente vem flertando aí 70, 80, 70, 80. Aí eu acho que o petróleo é um pouco mais delicado, sabe? Eu ainda vejo um petróleo, acho que infelizmente buscando a casa do 100, na minha opinião. Estaria mais confortável com ele nos 70, 75, não precisa nem bater 80. Então acho que o petróleo é mais complicado. E em relação à parte de aço, eu acho mais difícil também, depender bastante de China. Eu acho que a gente está chegando meio que num fim do ciclo, viu, Carlos? Minha opinião. Quer dizer, o fim do ciclo está mais concreto do que qualquer outra coisa. Ó, a conversa tá muito boa e tem gente fazendo pergunta aqui também pelo WhatsApp, assim como lá no chat do YouTube. Já tem um fã seu, deixa eu pagar esse agora então, vai. O Matheus Iaconelli tá aqui, falou, grande Adolfo, conhece demais. Ó, aí, rapaz, você tá com moral, bicho, tá vendo? Tem louco pra tudo. Ô, Matheus, obrigado por estar com a gente aí, pela sua audiência. Depois do intervalo, eu vou passear por outras interações aqui. Tem muito assunto pra gente ainda abordar com o Adolfo, que tá dando uma moral aqui pros 10 mil deles. Continue com a gente, em instantes estamos de volta. E não perca, porque no próximo bloco a gente vai abordar, entre outros pontos, oportunidades e assimetrias que só se acentuaram de uns tempos pra cá. Em instantes, Adolfo responde a mais perguntas. Ainda dá tempo de você participar, a gente volta já. Os 10 mil deles. Estamos de volta, vamos falar de balanços, temporada de resultados desse terceiro tri. O Carlos estava me contando aqui nos bastidores sobre os números da Movida. Os números vieram fortíssimos e basicamente anularam várias das dúvidas que o mercado estava lançando contra a companhia. Nem isso foi suficiente para que os papéis subissem hoje em resposta aos números. Ao contrário, eles estão caindo 2%. Carlos, conta um pouquinho e a gente bota o Adolfo na jogada, porque vai muito em linha com o que a gente estava falando no bloco anterior. O micro respondendo bem, o macro complicando, muito em função de questões domésticas brasileiras. Perfeito, Léo. Bom, é que eu nem peguei números, eu peguei realmente as narrativas para explicar como que a empresa está quebrando as narrativas pessimistas em cima da empresa. Em resumo, são duas principais, né? A primeira... Falta de semicondutores, não tem carro, ferrou. Segunda, inflação do automóvel, não vai passar preço, ferrou. Terceira, aumento dos juros, vai reduzir o retorno sobre o capital investido, vai reduzir o spread entre o custo da dívida e o retorno sobre o capital investido, ferrou também. Aí hoje saiu o resultado de Movida, né? Aí a primeira questão da falta de carro. A empresa cresceu organicamente a sua frota, começa por aí. Então, mesmo com a falta de semicondutores, a empresa continuou entregando crescimento de frota. 1-0 Movida. 1-0 Movida. Aí depois, aí você olha assim, o preço médio dos carros da Movida, né? Subiu 60% com relação ao mesmo período do ano anterior. Você fala, bom, então agora já era a margem, né? Subiu 60% o preço. Só para fazer um disclaimer aqui, 20% é preço, 40% é mix, né? Então tá comprando carros mais caros. Aí você vai olhar o preço das diárias, né? O preço médio das diárias subiu 60%. 2-0. Aí fala, bom, mas se está subindo o preço, então não tem demanda, vai reduzir a ocupação dos veículos. Aí você vai olhar... já tô rindo da vinhetinha aí. Aí você vai olhar para a taxa de ocupação de veículos, subiu de 79% para 83%. Então, ou seja, está crescendo frota, aumentou o preço, aumentou a ocupação. Tudo isso traz um aumento de receita ali para... Quando a gente fala do RAC, né, que é para aluguel para pessoa física, eu acho que é na casa de 50%, sei lá. No global foi 50% de aumento de receita da empresa de trimestre contra trimestre. Adolfo, nesses momentos em que a irracionalidade se impõe, é duro orientar o investidor, porque você orienta num campo que está muito minado, não é? É bem difícil, porque o investidor, principalmente pessoa física aqui no Brasil, ele quer um bilhete premiado, ele quer ganhar o dinheiro de forma muito rápida, ele quer o retorno de renda variável, tendo a segurança da renda fixa. Exatamente. Tá, eu acho que é isso. Eu acho que esse é o grande problema. E em economias mais desenvolvidas, o percentual do portfólio das pessoas em renda variável é muito maior, né? E enquanto aqui no Brasil a gente pega, segundo um questionário suitability de qualquer private banking aí, inclusive aqui do TC, que é muito bem feito, a gente dá algo próximo a 20%, 25% para quem quer tomar muito risco em renda variável, né? Mas acho que agora o grande fiel da balança é como que você vai tomar tanto risco se a tua renda fixa já começa a te dar um retorno atrativo, né? Se você for ver, você está na tela aí, deve ter melhor que eu o retorno anualizado do Ibov, deve estar negativo ou alguma coisa.
Eu vou conferir aqui para você, ó. Neste instante, quando a gente olha para o retorno do Ibovespa nos últimos 3 meses, a gente vê um recuo de 15,61%. E aí quando a gente vai lá, expande e flagra o ano só em 2021, tá? O Ibovespa ele está com um recuo de 10,46%. Só o DI1F 23, ou seja, contratos de juros futuros com vencimento em janeiro de 2023, já pagam 12,23% ao ano como retorno médio para o investidor. Então, quer dizer, de fato, não é um cenário que convida a pessoa física à bolsa, né? Exatamente isso. A relação risco-retorno agora pesa muito mais. Antes você tinha uma Selic aí nos 2%, que já concordamos que não fazia sentido nenhum. Mas se você tem agora aí, poxa, uma bolsa dando menos 10 e um tesouro direto te pagando para 2024 12%, eu acho que você tem que ser muito mais diligente e criterioso na escolha dos teus ativos, né? E não pode mais ter, assim, um all-in, como as pessoas gostam de fazer. Vou comprar 50% da minha carteira em tal ativo. Poxa, vai fazendo aos poucos, o mercado tem todo dia, faz a diligência. Eu acho que dá pra gente construir um portfólio rico e diversificado aí, mesmo estando no Brasil. Pois é. E aí, assim, Carlos e Adolfo, colocar aqui os dois para bailarem juntos nesse momento do programa. Todos os ativos da Bolsa sangraram com essas quedas generalizadas. Agora, existem alguns setores que já vinham amassados e ficaram ainda mais amassados. Carlos, small caps, por exemplo, que sofreram demais, sobretudo as que tinham feito IPOs recentes. Talvez sejam aquelas que, tudo bem, conferem mais risco para os seus modelos. São empresas jovens e de não tanta capitalização quanto blue chips. Mas elas seriam, na sua percepção, o segmento mais assimétrico da Bolsa hoje? Ou existem setores que conseguem fazer frente a elas? Não, Léo. Por que não? Porque essas empresas, essas principalmente de tecnologia, de IPO recente, o que acontece é que no preço dessas empresas está embutido muito crescimento e a tese de investimento tem muito mais risco, entendeu? Então, por mais que essas empresas tenham caído muito, se tudo der errado, a empresa vai a zero, entendeu? É diferente, por exemplo, de um banco do Brasil, onde se tudo der errado, ela já está com crescimento zero e rentabilidade baixa embutida no preço. Então, por mais que esse setor caia muito, eu não vejo como um setor mais barato e nem como... a não ser que você esteja muito otimista com o Brasil, que juros vai voltar rápido para 6, 7... eu não vejo como um setor onde vale a pena se expor muito. Assim, eu acho que tem relações risco-retorno muito melhores em setores que dependem menos de crescimento e menos do futuro do Brasil. Você vai fazer o seu top 3 já. O Adolfo também vai pensar no top 3 dele aí dos segmentos que estão mais amassados na intuição, percepção de vocês. Agora, um complemento importante ao racional do Carlos. Essas empresas que são chamadas de growth, ou seja, que dependem muito do crescimento, elas queimam muito caixa a pretexto de entregar o resultado lá na frente. Um cenário de ciclo de alta dos juros compromete bastante esse mesmo desenho e desafia muito mais o potencial de crescimento. Então, de fato, o cenário é bastante desafiador para esse tipo de empresa, em especial aqui as tecnológicas. Carlos, o seu top 3. Vamos ver se temos aqui mais concordâncias ou discrepâncias entre você e o Adolfo. Bom, acho que, assim, setores mais descontados ou com melhor relação risco-retorno? Vamos falar relação risco e retorno, que eu acho que interessa mais para o investidor, né? Tá, para mim acho que as principais de varejo, acho que hoje oferecem uma relação risco-retorno muito grande, de uma forma geral, principalmente via. Bancão, para mim, hoje em dia, é a melhor relação risco-retorno disparado, porque ela se beneficia de um cenário ruim, se beneficia de um cenário bom, tá com múltiplo baixo. Então, assim, junta todos esses fatores, para mim é uma das melhores relações risco-retorno. Varejo, bancão, e aí? E... vou numa polêmica aqui. Eu ia falar construção, mas construção acho que é muito genérico. Assim, tem que saber escolher a empresa. Um setor que para mim está muito descontado de uma forma geral é educação. Educacionais. Então a gente viu aí o top 3. Varejo, bancões, não vai confundir com as fintechs. Bancões e, na sequência, o campo educacional. Adolfo, qual que é o teu top 3? Sou obrigado a concordar, sou obrigado a discordar. Olha aí, acompanha o relator até a página 3. Bancões, eu acho que eu sou obrigado a concordar. Eu acho que vejo os principais bancos aí com assim, múltiplos super descontados. O pessoal coloca muito, chegou os fintech, os bancos digitais, vamos ter IPO lá fora, tudo mais, mas eu acho que assim, fazer que nem os bancões fazem, ninguém vai deixar de fazer.
E eles precisam, preciso dar crédito, eu preciso, sabe, ter a parte do banco de investimento por trás. Tem muita coisa que os bancos tradicionais têm. Aí, mas o ROI deles vai cair para baixo de 12, 15, alguma coisa assim. É só você ver os resultados aí consistentemente próximo da casa dos 20. Né? Sim, você vê pouco mais, pouco menos a depender da placa. Então, eu acho que eu tô com o Carlos, Bancões, eu tô junto. Não tô junto na parte educacional. Não tô junto. Eu acho que é um setor que ainda precisa realmente se entender aí com essa parte de ensino à distância, o que vai ser, o que não vai ser. Eu acho que foi um hiato aí de ensino à distância que a gente teve. Devemos voltar ao ensino presencial, mas acho que ainda precisa se ajustar. Eu vejo um setor que cada vez mais está se consolidando, ficando poucos players no mercado, mas ainda acho que tem muita incerteza. Tá? Setor de varejo, concordo e discordo, então não seria o meu top 3. No seu top 3 estariam os bancões e quais outros setores? Os bancões, como ele falou, a parte de construção civil, mas tem que saber escolher, então eu não iria para a construção civil, iria para um setor mais ou menos que tem correlação na minha visão, que é o setor de malls. Eu acho que vai de encontro, é um mix de varejo com construção civil na minha visão. Eu acho que o setor de malls aí, todo mundo que tem visto ou que tem ido, fotos, vídeos ou presencialmente, tem visto os shoppings superlotados. Lembrando que boa parte da receita dos shoppings vem dos estacionamentos. Então, hoje em dia você vê você tem beach tênis no shopping, você tem restaurantes, praça de alimentação, academia, além de cinema, eventos. Acho que tem muita coisa aí que pode voltar a gerar receita para a parte de malls. Então, é um setor que eu acho que está aí uma boa oportunidade. E, o terceiro... Já tem que pensar mais, não tá tão na cara. Eu posso até complementar um que eu esqueci, e que eu acho que até entraria no meu top 3, utilities. Eu ia falar utilities também. Energia e saneamento. Muito descontado. Além de ser estrategicamente defensivo, tem coisa para acontecer. Tem coisa para acontecer. Não sei se realmente acontece, por exemplo, uma Eletrobras, o que vai acontecer aí até terminar esse governo. Mas o setor de utilities aí, você vê preço de energia, a gente teve problema com chuva, tem muita coisa aí, alguns papéis super descontados, mas que no histórico pagam dividendos, consistentemente pagam bons dividendos. Algumas empresas pagam 2 dígitos de dividendos, a depender distribuidora, comercializadora, tem que ver. Mas eu gosto bastante. Fiquei um pouco receoso, achei que eu ia ser muito zagalo assim. Eu falei, cara, será que eu vou? Não vou? Eu falei, então, bom, já que o Carlos levantou a bola aqui, a gente foi pra dentro. Muito bom, Adolfo. E aí eu já convido alguns ouvintes aqui a interagirem com a gente. É o caso do Valmir Alves, que está conosco. E também contemplar DDD 18, o João Galego também passa por aqui. Vamos lá, O primeiro que eu destaquei, o nosso Valmir Alves, ele vai lá e pergunta o que é que vocês acham de fundos imobiliários. Se vale a pena, se tem que fazer parte do portfólio do investidor, qual que é a percepção de vocês? Vou começar contigo, Adolfo. O que você pensa desse campo específico? Olha, eu acho que tem que fazer parte da composição do portfólio. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Só um viés, um parênteses aí, uma ressalva. A não ser que sua fonte de renda seja já o próprio mercado imobiliário. Claro. Você tem uma construtora, você tem uma incorporadora, alguma coisa assim, eu acho que você vai acabar só concentrando mais o teu risco nesse determinado setor. Fora isso, eu vejo como uma boa oportunidade. A gente viu aí que nos últimos 3 meses aí os fundos imobiliários em geral foram amassados, então pode dar uma boa oportunidade de compra e te dar aquele yield que o pessoal gosta, daquele famoso 0,5% ao mês, aquele 7 bruto ao ano, sabe? Eu acho que tem que fazer parte do portfólio aí, mas a depender do perfil de risco de cada um, estourando 5, 7, 10% no máximo. A gente está exposto a fundo imobiliário, Carlos? Não, no fundo é só ações, né? Mas eu acho que na composição do portfólio de uma pessoa, de uma forma geral, faz sentido sim. Eu vou muito na linha do Adolfo. E assim, você pegar o histórico de fundo imobiliário nos últimos 2 anos, primeiro veio a pandemia, aí acharam que ia subir a vacância, bateram nos fundos imobiliários. Aí depois veio a questão da tributação de dividendo, bateram nos fundos imobiliários de novo. Aí depois veio o aumento de juros, bateram nos fundos imobiliários de novo. Então, assim, eles estão num cenário
onde a simetria para cima eu acho que é maior, sabe? O preço de imóvel está subindo, a gente pode ter valorização de ativos, de fundos imobiliários. O preço baixo dá um dividend yield maior para o cotista comprando hoje. Claro que tem que saber selecionar, mas eu acho que faz sentido sim ter, porque o juro já está lá em cima, então sabe, já está mais descontado do que isso, dificilmente fica fundo imobiliário, claro, se tiver bons ativos embaixo dele. Boa. E aí direto para uma outra participação que a gente teve, DDD 18, João Galego, ele chega e diz: boa tarde. Percepção de vocês sobre Gerdau e Petrobras. A gente chegou a falar de Gerdau, o Adolfo trouxe aqui no bloco anterior resultados muito fortes. E Petrobras tem a ver com a commodity do petróleo, que está naquele intervalo lá de $85 o barril Brent, 82,80. Fica mais ou menos nesse intervalo. Pela tua experiência em macro, aproveitar ela também aqui nessa hora, Adolfo. O que você acredita que vai acontecer com o petróleo, pensando em circulação global, OPEP? Acredita que esse seja um intervalo mais provável mesmo, 80, $85 o barril? Infelizmente, eu acho que não. Você acha que não? Eu acho que não. Acho que o petróleo está buscando 100, minha opinião. Acho que, para mim, eu estaria confortável se ele tivesse nos 70, 75, como eu falei anteriormente, mas eu ainda acho que petróleo rumo a 90, rumo a 100, tá? Mais especificamente falando de Petrobras, eu acho que resultados vêm muito sólidos. A gente vê ela vendendo os campos, fazendo toda a parte de desinvestimento que foi dito lá atrás. Então, assim, está muito comprometida com os planos que ela tinha lá atrás. A gente tem um grande, assim, não é uma pedra, né? A gente tem um buraco inteiro no sapato, né? Que é Brasília, né? Da noite pro dia a gente dá uma canetada de trocar o presidente, a gente faz política de preço, o board fica chateado e vai embora, sabe? Então, esses são os problemas de você ter uma estatal no seu portfólio. Na minha visão, eu acho interessante o case, porém, acho que o disclaimer tem que ser feito, você está comprando um pouco de Brasília. Exatamente. Então, se você estiver confortável com esse risco de que da noite para o dia pode acontecer esse tipo de evento, então tudo bem. Tem a Petrobras. Tem a Petrobras. E a gente já chegou a se expor à Petrobras no fundo da rua. Hoje não mais? Não mais. Mas eu vou muito na linha do Adolfo, assim. Se você pega a Petrobras, se considera a Petrobras como uma empresa privada, para mim é uma empresa baratíssima hoje, porque ela tem todos os campos que ela ganhou no final de 2019 ali, porque ela vai desenvolver, então ela vai crescer produção de petróleo, reduzir custos, cenário de petróleo bom, tudo isso é bom, mas agora até que ponto para uma estatal estratégica, né, a famosa estatal estratégica, é bom o cenário ser tão bom, né, no caso de Petrobras? Esse que é o meu receio, entendeu? Então, Petrobras se aproximando de eleição, com petróleo subindo, dólar lá em cima, para mim o risco político é muito relevante e isso faz preço. Senhoras e senhores, o que é bom passa rápido. Estamos chegando ao final deste humilde programa. Vamos embora. Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Os 10 mil deles. Quero agradecer demais a presença do Adolfo Costa. Pô, bicho, ele entrou aqui falando que tinha Galáctico, mas o principal Galáctico é ele, escondendo ouro. Chegou aqui, fez bonito demais e vai voltar com certeza no que depender da gente. Convites não faltarão. Adolfo, muito sucesso aí. Obrigado por ter vindo aqui hoje. Imagina, eu que agradeço aí. É um prazer estar aqui com o nosso Messi, que sempre eu encontro ele nos corredores, o Messi aqui. E eu já tenho o nosso Cristiano Ronaldo, então posso falar que eu tô com o Mbappé aqui também, entendeu? 2 expoentes. Mas um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite. O bate-bola aqui foi intelectualmente muito alto. Oh, que legal, Adolfo. A gente adorou também. Obrigado. Valeu, Carlão. Tamo junto e até semana que vem. Boa, Adolfo. Obrigado pela participação. Foi um prazer. A conversa realmente foi muito boa. E já fica o convite para as próximas oportunidades, né? Semana que vem estamos aí de novo. E um abraço. Valeu, gente. Grande abraço. Obrigado pela companhia de vocês. Vem aí o Expresso da Tarde. Até mais. Tchau. Termina aqui mais um episódio de Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.